Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui. Um filme muito bacana, fofo, que a gente fica meio decepcionado no final, porque a gente espera um final hollywoodiano, né? A gente espera que vai chegar aquele momento em que ele vai envergonhar o inimigo, né? E acaba não acontecendo isso. E por que não acontece? Porque ele é um menino de 8 anos. E um menino de 8 anos não tem articulação para fazer essa guerra de argumentos, né? Ele não tem esse recurso interno. Então a gente fica frustrado porque ele poderia. Você podia falar um monte na cara daquele cara, mas ele não falou. Por quê? Porque uma criança de 8 anos não tem recurso para isso. Esse é um filme que vai falar de duas coisas importantes. A gente poderia analisar outras questões aqui, mas eu escolhi aspectos que vão ser úteis para você no seu processo de cinematerapia. Que aspectos são esses? A criança interior e a questão da identidade. Então, são dois temas essenciais, super importantes e que nesse filme se encontram num determinado momento. Por quê? Porque a identidade da gente começa a se formar na questão da criança, né? Mas muitas vezes a gente consegue dar continuidade para essa identidade. Por exemplo, vamos supor que eu aprenda, isso é uma coisa que eu quero que você pense, o que eu fui ensinado que eu devia ser, né? Como é a minha identidade foi moldada em qual formato? Vamos supor que eu tenha sido moldada para ajudar. Ó, você tem que ajudar a mamãe, você tem que ajudar a mamãe. Daí eu me torno uma pessoa que ajuda a mamãe. Aí a minha criança pode ficar fixada, presa, triste em vários outros aspectos, mas a minha identidade de quem ajuda a mamãe segue, evolui. Segue em frente, eu moldo uma identidade, uma profissão talvez relacionada a isso. Você é assistente social, você é enfermeira, você é uma pessoa que ajuda, né? Porque a minha identidade foi formatada dentro desse lugar. A identidade do nosso protagonista foi formatado para ser um cantor famoso, não é simplesmente cantor, famoso. Então, você vê que ele segue perseguindo isso na capa que ele faz, na unha, né? Nos shows que ele faz, porque ele foi programado, formatado para ser famoso. Então, ele tá preso dentro daquele lugar, né? Não basta ser cantor, tem que ser famoso. O pai dele tinha essa expectativa. E aí, o pai, num determinado momento, né, se corrompe porque pelo dinheiro fala, não, tudo bem, eu vou abrir mão da identidade do meu filho em nome do dinheiro. E aí ele vende a voz do filho, né? Veja, a questão de voz, gente, é uma questão muito importante e geralmente ela está relacionada à questão da identidade. Então, muitas pessoas somatizam as questões de identidade na tireoide, tanto na questão de peso, por exemplo, quanto na questão de voz. Então, uma questão de criança é muito dor de garganta, né? Então, e adulto também somatiza na questão da garganta quando não consegue bancar a própria voz, bancar a própria opinião, bancar o próprio valor. Essa questão da voz é tão séria que tem pessoas que formatam a própria identidade nessa voz para agradar, que são aquelas pessoas que conversam com a gente assim, com aquela vozinha, sabe, de uma pessoa que não se banca na vida, sabe, que ela passa na voz dela, sempre colocada assim, desse jeito, o desejo que ela tem de aprovação. Não é fofo? Você com certeza conhece alguém que quando fala, não fala na própria voz, né? A voz tá presa aqui, não tá aqui no diafragma, ela não vem com a força, né, do diafragma, ela vem aqui da garganta. E essas pessoas geralmente têm problemas nas pregas vocais, sabe? E também nos relacionamentos, na vida profissional. Então, o que... Você deve estar rindo, né? Então, o que acontece com ele ali é bem essa questão, identidade e voz. E aí o pai trai ele e abandona, porque o pai também não aguenta, e ele vai morar com o tio, só que ele vira um moço, e aí também tem a questão da tireoide, e aí ele engorda. Essa é uma outra questão da obesidade. Ela pode ter várias razões, tá? Mas uma delas é, será que vocês vão me notar se eu for bem grande? Então, pessoas que não são notadas tendem a criar problemas, influenciar o próprio metabolismo, né? Não é que a pessoa come enlouquecidamente, mas ela, no metabolismo dela, ela não coloca para fora, ela não faz o processo completo, saudável, né? Daquilo virar energia, porque ela vai crescendo para ocupar um espaço
né? E para que alguém veja que ela está aqui. Por isso o título do filme, Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui. O ator é sensacional. E aí ele lá fica grandão, né? Enorme, para ver se alguém enxerga ele. E ele fica revivendo aquele momento, aquela fixação. É importante a gente, na nossa análise pessoal, olhar as fantasias que a gente tem, porque às vezes a gente faz show, sabe? Às vezes a gente salva pessoas, às vezes a gente briga. O que é que você vai fazendo repetidamente na sua fantasia? Isso indica uma fixação infantil nessa identidade que era esperada de você, né? Que você aprendeu. Então ele, o momento livre que ele tinha, ele fazia o quê? Ele fazia show, ele costurava a capa, ele pintava a unha. Outra questão que mostra ele preso nos 8 anos é que todas as brincadeiras dele, o quebra-cabeça, o basquete, ele brinca como uma criança de 8 anos, aí vai lá a mocinha querer namorar com ele, você vê que curiosamente não existe nenhuma cena mais caliente assim, porque ele tem 8 anos. Então a menina fica lá, esfrega o pezinho nele, mas ele fica ali durinho assim, ó. Porque ele é uma criança de 8 anos, né? E aí, uma criança de 8 anos que quer viver a vida de quem roubou a vida dele. Então, quando ele pega o barco e vai nas casas dos ricos para viver a vida do cara rico, bem-sucedido, né? Ele tá fixado, tá preso, tá emaranhado. Essa é uma questão muito séria, sabe? Às vezes a gente tem que pensar bem se a gente quer arranjar briga com alguém, sabe? Porque essa pessoa fica emaranhada com a gente, e a gente com ela. Então você vê que ele fica perseguindo, compra o livro, né? Fica querendo saber da história do cara, porque na cabeça dele o cara roubou a minha vida, então eu também quero viver a vida do cara. Por isso que ele corre o risco, né, de invadir a casa dos ricos, né, e ficar na banheira e ficar pensando na vida que ele teria se ele tivesse sido famoso, né? O bacana do fim do filme é que daí ele chega ali naquele momento e ele só consegue como uma criança de 8 anos, que não elabora muito, né? Não elabora a complexidade da história, então ele só consegue falar: a voz é minha, era a minha voz. E nossa, aquilo já sai, porque é uma questão da identidade, dele tá bancando a identidade. Então eu queria que você pensasse assim, olhando para sua história. Primeiro, você foi criado para ser o quê? Ele foi criado para ser cantor e famoso. Você, a sua identidade foi moldada em qual formato? Número 2. Qual seria a possível fixação da sua criança? Será que você fica revivendo uma fantasia infantil o tempo todo que você tá sozinho? Quando você tá sozinho, quando você tá no carro, quando você põe uma música, qual que é a fantasia que vem na sua mente? Isso também conta de um ponto de fixação infantil. Então esse é um filme muito bacana pra gente olhar isso. Voz, identidade e a questão da fixação da criança interior. Como o pai, né, é aquele que nos envia para o mundo, ele não tem como ir. Então ele se esconde, né? Ele se esconde e é tão curioso a questão dele se esconder que toda vez que chegava alguém ali na casa do tio, ele botava a capa dele, né? Que é essa coisa louca, né? De ao mesmo tempo eu quero aparecer e ao mesmo tempo eu quero me esconder. Então às vezes a gente tem que olhar essa pessoa que fala: ai, eu não gosto de gravar vídeo, sabe? Ai, eu tenho vergonha. Dá uma olhadinha assim, ó, porque fala: mentira, todo mundo gosta, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo tem uma porção narcísica, sabe? A questão é você trabalhar isso de maneira sadia. Quando a pessoa bota a capa e fala: ai, não, isso não é pra mim, eu não gosto, eu não sei o quê. Tem essa criança aí presa e aí tem a mesma raiva que ele, porque a raiva, os momentos de explosão que ele tem é justamente dessa pulsão, dessa identidade, dessa força de vir para fora que ele não pode vir. Então tem momentos que ele se descontrola completamente por causa dessa força. Então o que eu queria que você pensasse? Que essa força, esse manifestar-se, esse assumir-se para o mundo, a questão da voz é tudo uma coisa só. E isso está relacionado à questão da criança interior. A gente tem que ver como é que a criança foi formatada e será que isso foi desenvolvido? Será que essa habilidade teve a possibilidade de adultecer? Ou seja, será que eu consegui trazer essa identidade que se banca para a minha identidade adulta? Ou ela fica só presa lá no banheiro quando eu faço show e eu e a Madonna somos a mesma pessoa? Madonna é coisa de velho, né? Mas então, só para você
se achar aí e descobrir, será que isso está guardado? Será que você tem uma porção que nem ele, que está pedindo para bancar a própria voz? Ou será que não? Será que isso correu tranquilo? Analisa aí.